Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como criar o banco de dados e as tabelas utilizando migrations no Laravel. E as migrations fazem parte do versionamento do banco de dados. Se você precisa trabalhar com versionamento do banco de dados, ter versões, precisa trabalhar com migrations. Migrations permite controlar e gerenciar a evolução da estrutura do banco de dados. E o que será implementado nesta aula é o seguinte: por exemplo, eu baixei um projeto e este projeto utiliza uma base de dados. Eu preciso criar a mesma. Eu preciso criar manualmente no banco de dados? Não, eu posso deixar para que o próprio projeto encarregue-se desta funcionalidade. Eu venho terminal, novo terminal e executo o comando que será apresentado durante a aula. Utilizo o comando php artisan, em seguida migrate. Enter. Quero que crie a base de dados com o nome de Celc? Sim, simplesmente coloco yes, dou enter. Deve ter criado a base de dados Celc e também essas tabelas. Verifico no banco de dados, atualizo, criou a base de dados Celc com a tabela contas que será apresentado durante a aula. E assim eu consigo otimizar o projeto utilizando migrations. Bora ver migrations no Laravel. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Coloquei o código-fonte no servidor local AMP Server e em seguida no diretório Celc. Abro no editor Visual Studio Code. Abrindo, tem o projeto, venho no arquivo ler que tem as instruções. Como rodar o projeto baixado. Requisito PHP 8.2 ou superior e também precisa ter o Composer instalado na máquina. Eu executo o Composer install para instalar todas as dependências, porque quando vocês baixarem o código-fonte, não é liberado o diretório vendor, diretório que possui os arquivos das dependências. Criou o diretório, enquanto ele instala, preciso duplicar o arquivo env, pego e copio conforme está indicando e renomeio somente para .env. Deixo este nome, retorno no arquivo ler, era somente realizar isso. Exatamente. Depois preciso gerar a chave, finalizou a instalação, agora sim posso gerar a chave. Colo o comando, Enter, e posso startar o projeto para conferir se o mesmo está sendo executado. Startou corretamente, acesso esse endereço no navegador e tenho o resultado, o que foi implementado nas aulas anteriores. Mas eu quero criar a tabela e a base de dados. Para isso, primeiro, acesso o servidor local AMP Server, colocando o localhost. Em seguida, acesso o phpMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, o usuário root, a senha em branco e o servidor MySQL. Entrar, eu acessei, não tenho a base de dados Celc que eu quero criar. Se eu quero que seja criada uma base de dados com o nome de Celc, no arquivo env, eu altero de Laravel para Celc. Crie esta base de dados. Somente eu indiquei o nome. Não estou criando ainda a base de dados. Abri um novo terminal e agora eu preciso criar uma migrations. Para isso, eu venho, sequência para criar o projeto e no final eu acrescento criar uma migrations. Em seguida, abro a crase e finalizo a crase e coloco o comando que deve ser utilizado. PHP artisan será utilizado o artisan para fazer o quê? Criar, então é um make, criar uma migrations e o nome dela será create. Eu quero criar uma tabela com o nome de contas e em seguida table. Copio e executo este comando. A princípio executou corretamente, venho em base de dados, migrations e tenho criar contas table. Criado a migrations. Agora eu preciso indicar quais são as colunas que eu quero. Por padrão já vem a coluna ID e timestamp. Timestamp refere-se às colunas createAt e updateAt. Pego novamente o parâmetro table, parâmetro que eu estou passando na função, e indico que quero criar uma coluna do tipo string e esta coluna tem o nome de name.
sendo o nome. Eu deixo o nome porque eu estou utilizando em português. Depois do nome, pego novamente o parâmetro table e quero colocar o valor. O valor será em double, isto é, por exemplo, R$10,25, R$1.000,72, com o nome de valor, sendo o valor da conta a ser paga, e também a conta tem um vencimento. Table e depois date, somente a data, porque somente tem data, não tem o horário. Em seguida, vencimento. Em relação se foi paga ou não, isso será abordado nas próximas aulas na parte de relacionamento, relacionar uma tabela com a outra. Somente aqui faltou a letra G para string, float e date. A princípio já está ok, só falta executar. E para executar eu utilizo o seguinte comando. Primeiro, abro a crase só para colocar na documentação, em seguida PHP, vocês já sabem, o artisan, eu quero executar alguém, quero executar as migrations. Pego isso daqui e acrescento na parte superior quando baixar o projeto, como rodar o mesmo. Gerou a chave, antes de startar, executa as migrations. Copio o comando, venho no terminal, primeiro eu limpo o terminal utilizando o CLS, não é obrigatório, em seguida PHP Artisan Migrate. E eu não tenho a base de dados Selk, tenho essas bases padrões, por isso fez a pergunta, quer criar a base de dados Selk? Sim, eu simplesmente coloco yes, por padrão é no. Quero que crie a base de dados, será criado a base de dados e também as tabelas. E temos um erro importante que ele deu esse erro. Primeiro, verificamos, criou a base de dados. Eu elimino esta base de dados porque eu quero começar do zero, quero apresentar o erro. Eu tenho em relação ao tamanho. Depende da versão do PHP e do Laravel que você está utilizando, não será apresentado este erro. No meu caso, ele está apresentando erro por causa da versão do servidor local que eu estou utilizando. E como eu faço essa correção, venho em app, em seguida providers, app providers, e aqui simplesmente utilizo o esquema, preciso importar o esquema, confira se o mesmo foi importado na parte superior, depois default, eu quero indicar quantos caracteres, utilizo este método e passo como parâmetro 191 caracteres. E se eu tentar executar novamente as migrations, criar a base de dados, sim, criar, criou a base de dados e também executou corretamente as migrations. Venho no servidor, tenho a base de dados Selk e tenho a tabela contas, a tabela que nos interessa. Ela possui a coluna nome, varchar 191, porque eu determinei 191 neste local. Em seguida, float, neste caso é um double, duas casas decimais, os 2 centavos, por exemplo, 22 centavos, 35 centavos, e a data de vencimento somente date. E as duas colunas padrões createAt e updateAt foram criadas utilizando o timestamp. As outras tabelas são tabelas padrões. Por exemplo, migrations, ela indica todas as migrations que foram executadas. No nosso caso, é essa que foi criada. As outras também foram executadas. Tem as outras tabelas relacionadas ao usuário e assim por diante. Criado a tabela contas, na próxima aula podemos implementar o formulário cadastrar. Se eu abrir o listar contas, eu tenho o cadastrar. Neste local, na próxima aula será implementado o formulário para cadastrar uma nova conta nessa tabela. Mas isso fica para a próxima aula. Antes, você deixa o like e inscreve-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.